Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início em mais um culto desta noite e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos em comunhão. Estamos unidos pela fé, pelo Espírito e também pelos meios que Deus nos tem concedido de comunicação, de estarmos juntos no mesmo horário, não é? E nós vamos então dar início com uma oração e darmos o prosseguimento normal do culto, né? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos juntos em espírito, reunidos numa só fé, numa só comunhão, Senhor, para podermos prestar a nossa adoração a Ti. Perdoa todas as nossas fraquezas, nossas falhas e ajuda-nos, Senhor, a prosseguirmos nesta batalha, nesta jornada que não é tão simples, não é tão fácil, mas o Senhor nos ajude a prosseguir. Dá-nos vitória, dá-nos graça, dá-nos saúde, Senhor. Abençoa os Teus filhos, todo o Teu povo, de um modo geral. Nós pedimos todas estas bênçãos e nós Te agradecemos humildemente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Amém. Bom, irmãos, a escritura que nós vamos ler está em São Marcos, capítulo 16, e começaremos no versículo 1, né? E os hinos que vamos cantar, nós vamos começar então aqui com o hino de número 36. E aí prosseguiremos na sequência. Adoremos então ao Senhor nesta hora com esses louvores. Glória a Deus. Vamos aqui, né? Não há nome mais amável. Existe como o nome de Jesus. Ele a glória é dos anjos, dos cristãos e és a luz. Jesus, Jesus, não há nome mais amável. Jesus, Jesus, nome santo e venerável. O nome não existe, quão aflito o coração. Nele encontro segurança, paz, amor, consolação. Jesus, Jesus, não há nome mais amável. Jesus, Jesus, nome santo e venerável. Sempre abrigo essa esperança quando Cristo aqui voltar, ele ver o lindo rosto e de ouvi-lo a me chamar. Jesus, Jesus, não há nome mais amável. Jesus, Jesus, nome santo e venerável. Nós vamos cantar o 37. Ouve alguém.
achando disposto a morrer por um vil pecador que sou eu. O caminho da cruz suportou o sofrer, meus pecados ali esquecer. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Ele é meigo comigo, paciente, leal, pois o seu grande amor salvo sou. Liberdade me deu, gozo e paz perenal, minhas faltas na cruz já pregou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Grato sou a Jesus, Ele deu meu perdão, e com Ele feliz sempre sou. Em meus lábios terei essa linda canção, meus pecados Jesus perdoou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Com que angústia Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. 38, que fala da morte do Senhor Jesus Cristo, e hoje nós estamos já na ressurreição, não é? Ensanguentada em sofrimento e dor, cruel coroa fere tua fronte, ó Salvador. A turba escarnece na tua condição e zomba destas dores, ferindo o coração. Sem luz estão teus olhos, não brilham mais assim, porque, Senhor, se apagam os
desastre que o sol brilhar não quis. Jesus, meu grande amigo, morreste em meu lugar, em dor desfaleceste, a fim de me salvar. Palavras não expressam a minha gratidão por tua imensa graça, bendita redenção. Trinta e nove. Quando no Calvário contemplo o Salvador, em grande agonia por mim viu pecador. Sinto-me cativo e meu coração queda-se humilhado ante o excelso dom, vendo aquelas gotas rutilas a rolar das feridas feitas a fim de me salvar. Possa eu tal cena nunca esquecer, mesmo em meio às lutas, quase a perecer. Pai, me abandonaste, Cristo então bradou, coração partido, a vida entregou, mas o Filho amado não morreu em vão. O seu sacrifício deu-nos salvação. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus, não é? Acabamos de adorar o Senhor com esses louvores maravilhosos que tocam profundamente em nossos corações, não é? Esses hinos nós costumeiramente cantamos no dia da Santa Ceia, lá no Tabernáculo Shalom. E hoje, como nós estamos no domingo de Páscoa, né? Então, achamos por bem cantar esses hinos para relembrarmos o sofrimento, né, a paixão de Cristo, assim chamada, né? E também agora a sua ressurreição. Mas vamos aqui então no capítulo 16 de São Marcos, começando no versículo 1. E passado o sábado,
Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Vamos parar aqui, né? Porque não vai dar para nós lermos o capítulo todo. Então, nós encontramos este relato. É um relato feito por São Marcos, não é? E nós encontramos, então, aqui, eu gostaria de observar alguns pontos, alguns detalhes, não é? Para nossa melhor compreensão a respeito das Escrituras. Diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ao sepulcro. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Bom, é bom primeiro nós pensarmos um pouquinho no fato de como o dia era para eles. Hoje, para nós aqui no Ocidente, nosso dia começa à meia-noite, não é? E vai até a meia-noite do outro dia. Mas lá para os judeus não era assim. Então, é bom que se observe alguns detalhes. O dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Ao nascer do sol e ao pôr do sol contava-se as horas do dia. Mas isso era o dia, assim, relativamente à luz do sol. Não é? Aí quando passava das 18 horas, depois do pôr do sol, aí começava a noite daquele mesmo dia, não é? Só que a noite era contada por vigílias. Eu acho que até as 9 era uma vigília, até a meia-noite era a segunda vigília, até as 3 da manhã a quarta vigília, e acho que às 6 da manhã seria a quarta vigília. Porque a noite era contada em vigília e o dia era contado em horas, não é? Porque você vai ver aqui que comumente você vê na Bíblia dizendo assim: e na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, e assim sucessivamente, não é? É porque eles contavam o dia pela luz do sol. E à noite não era possível contar porque não tinha luz. Então eles contavam por vigília. Mas as vigílias faziam parte do mesmo dia, que começava às 6 da manhã e dava a volta às 24 horas e terminava às 6 da manhã.
Só que a noite era chamada de primeira, segunda, terceira e quarta vigília, e o dia era chamado de horas. Por isso que às vezes fica um pouquinho confuso quando nós lemos a Bíblia, né? Terceira hora, primeira hora, terceira hora, sexta hora. Terceira hora era 9 da manhã, sexta hora era meio-dia e nona hora era às 3 da tarde. E aí, às 6 horas da tarde, era o fim do dia. Mas fim do dia, literalmente mesmo, do dia claro, né? Mas continuava o mesmo dia, só que agora à noite, claro, né? Então, elas, passado o sábado, que era já de manhã, não é? Do domingo, porque o sábado ia das 6 da tarde, da sexta-feira para nós aqui, né? Das 6 da tarde até às 6 da manhã. Então, quer dizer, nesse horário tinha passado o sábado e já era, então, domingo de manhã. Então, elas de manhãzinha foram ao sepulcro, logo ao nascer do sol, para se encontrar ali e embalsamarem, ungirem o corpo do Senhor Jesus Cristo. E na sepultura, aliás, a sepultura era uma gruta numa rocha de um homem rico chamado José de Arimateia, e ele tinha mandado fazer aquela sepultura, mas ninguém ainda havia sido sepultado nela. E assim que o Senhor Jesus Cristo foi colocado ali, então eles colocaram uma pedra grande na porta da entrada da gruta, né? Para que ninguém, então, pudesse entrar ali. E quando elas chegaram lá, então, no relato aqui, eu acho que é melhor a gente continuar lendo mais um pouquinho aqui, né? Então, elas viram uma pessoa lá dentro, né? Assentada. E era vestida de branco, essa pessoa. E ele disse assim: vocês estão buscando a Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui mais, ele ressuscitou. Mas voltem e digam aos discípulos dele o que vocês viram aqui, né? Que ele tinha ressuscitado. Então elas saíram apressadas, com medo, e elas também tinham medo, elas estavam assustadas pela situação, mas elas também tinham medo de falar para os outros aquilo, por causa dos judeus. Elas estavam com medo dos judeus também, porque os judeus tinham matado a ele, e elas tinham medo de ficarem tomando o lado dele e depois sofrerem represálias, né? Mas então vamos aqui no verso 9, mais um pouco. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Às vezes eu fico pensando, me pondo a pensar, não é? Que o ser humano é todo igual, ou são todos iguais, não é? O ser humano. Porque os discípulos tinham andado com ele, tinham dormido com ele, tinham comido com ele, e tinham ouvido ele falar para eles, ele alertou eles que ele ressuscitaria, não é? Mas depois que as irmãs viram-no, ou souberam da notícia, ele não está no sepulcro mesmo, ele saiu de lá, ele não está mais lá. E os irmãos também do caminho de Emaús aqui, não é?
também o encontraram mesmo. E eles voltaram e falaram para os discípulos, não é? Como diz aqui o verso 13. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam crido no que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, já que estamos no final do capítulo, vamos terminar, né? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Glória a Deus, não é? Então, mas você vai observar aqui um detalhe importante também, que São Marcos escreveu isto aqui, não é? Que depois ele apareceu a muitos e lançou em rosto a dureza deles, de coração. E aí logo diz aqui, no 19, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Então, quer dizer, entre esse espaço que ele ressuscitou e que as mulheres foram no sepulcro e não o encontraram lá, e esse último verso aqui, houve um espaço de 40 dias. É bom que se observe isso, não é? Porque ele ficou aqui na terra por 40 dias depois de ressuscitado. Ele ora aparecia a um, ora aparecia ao outro, até que chegou nesse momento aqui, que ele, como diz aqui, né? Se eu localizar rapidamente aqui, mais para trás, aqui, o 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Então ele já tinha aparecido a alguns, e depois, por último, finalmente apareceu aos 11. Eles estavam reunidos, Judas não estava mais com eles, não é? Eles estavam reunidos, então ele apareceu a eles e lançou em rosto a dureza de coração deles, porque eles não tinham crido naqueles que já o tinham visto antes. Então, assim foi, esse é o relato que nós encontramos aqui, não é? Agora, eu gostaria de vir para a mensagem ao nascer do sol. Aqui no parágrafo 17, daí para frente já dá para a gente ir tirando o nosso contexto, não é? Nessa manhã quero tomar como texto ao nascer do sol e como assunto o poder vivificador. Agora, vocês sabem, e talvez tenha escutado a rádio e aos diferentes ministros falando, e ouviram esta madrugada o nosso nobre irmão Neville falando sobre a ressurreição. E eu pensei que talvez haveria de tomar um caminho um pouco diferente, não para diferir, mas somente para agregar um pouco mais, talvez vendo-o de outro ângulo, pois nas Escrituras, em qualquer ângulo em que você as toma,
elas sempre lhe declaram a Jesus Cristo. Não pode se apartar disso de maneira alguma. Elas sempre declaram a Jesus. Então, nós já lemos em algum lugar, acho, se não me engano, em uma das cartas a Timóteo, que São Paulo diz que o Senhor Deus, ou em Efésios, né? O Senhor Deus agregará em Cristo todas as coisas. Tudo no universo será agregado em Cristo, né? Bom, parágrafo 19. Agora, no mundo hoje, as igrejas estão celebrando cultos. Nessa manhã, pelo menos nos Estados Unidos e deste lado da terra, em memória do maior triunfo que o homem tem conhecido. Penso que quando ele morreu como Salvador, ou melhor, quando passou como menino, pois não podia haver estado aqui a menos que houvesse vindo à terra. Penso que quando morreu, certamente ele pagou a dívida por nossos pecados. No entanto, tem nascido muitos meninos e tem havido muitos bons e tem havido muitos homens que têm sofrido e têm morrido por causas muito boas. Porém, até este dia, não tem havido um que pudesse levantar-se a si mesmo de entre os mortos. Aí está a diferença, né? Eles dizem que na sepultura do profeta Maomé, o líder dos maometanos, né? Eles dizem que há um cavalo branco ali na sepultura e um guarda fica ali tomando conta, e aquele cavalo é trocado de 4 em 4 horas, porque Maomé disse que ressuscitaria e eles ainda aguardam a sua ressurreição, né? Isso foi dito já há muito tempo atrás, não sei se ainda permanece assim, acreditamos que sim, né? Mas no caso do Senhor Jesus Cristo, eles disseram, aliás, ele disse que ressuscitaria. Mas nem os próprios discípulos acreditaram nisso, não é? Porque tanto é que quando ele se apresentou a eles, eles não creram e ele precisou lançar em rosto deles a dureza de seus corações. E alguns dizem que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi uma farsa, foi uma mentira, e que ele tomou um chá de uma certa planta sonífera, né? E ele ficou como morto, e eles o colocaram ali na sepultura, e assim que os guardas dormiram, eles roubaram, os discípulos roubaram o corpo dele, e ele fugiu para a Índia. Mas o profeta, irmão Branham, disse assim: eu acharia muito estranho se isso fosse verdade, porque se os discípulos sustentaram uma mentira como essa, na verdade a Bíblia diz que quem fez a mentira foram os guardas e os sacerdotes que inventaram essa mentira. Não foram os discípulos, não é? Mas o profeta diz assim: qual seria a razão, então, para São Pedro morrer pela fé que ele tinha para sustentar a ressurreição de Jesus Cristo? Você acha que ele morreria por uma mentira que eles mesmos tivessem criado? É claro que é uma incoerência essa versão de que os discípulos inventaram a mentira. Então, por que eles dariam a vida por uma mentira que eles mesmos tinham inventado? Não é certo? Mas o profeta está dizendo aqui: todos esses bons homens que trabalharam em benefício da humanidade,
fizeram grandes coisas, nasceram meninos, cresceram e fizeram grandes obras, obras nobres, trabalhos nobres em favor da humanidade, mas não consta que nenhum deles conseguiu ressuscitar a si mesmo, levantar-se a si mesmo da sepultura. Mas a história de Jesus Cristo, o Nazareno, essa é verdadeira, essa é real, não é? Mas então vamos aqui no parágrafo 21 da mensagem ao nascer do sol. Sendo que esta é a semana mais festejada em toda a história, e temos a maior celebração de todos os tempos, foi no domingo da ressurreição, quando ele provou o que antes havia dito. Os homens podem dizer coisas das quais não se pode ter uma confiança absoluta, até que hajam provado ser a verdade. Deus tem dito: examinai tudo e retende o bem. E ele não diria a você que tivesse algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Então, ele deu a prova de quem era esta pessoa que morreu por nossos pecados. Então, o Senhor Deus dá direito a cada um de nós, através de sua palavra, a examinarmos tudo e retermos o bem. Agora, essa palavra é relativa, na verdade, não é? Porque o que pode ser achado bem para alguém pode não ser considerado bem para outra pessoa, não é? Mas, enfim, cada um retenha para si aquilo que ele ache que seja o bem. Não tem como a gente prosseguir sem dar algum exemplo, né? Por exemplo, eu penso que depois que eu examinei as Escrituras, né, ao passar do tempo, eu retive para mim alguma coisa que eu pensei que era o bem. E é justamente a verdade bíblica de que Deus teria a promessa de um profeta para precursar a segunda vinda de Cristo. E então, esse profeta veio, pregou uma mensagem, e isso está tudo vindicado nas Escrituras. Então, para mim, particularmente, eu entendi que isso era o bem. Então, eu pude reter isso para mim. Agora, quantos outros não retiveram para si essas verdades? Muitos outros acharam que não era o bem, e são muito mais os que acham que não é o bem do que os que acham que é o bem. Mas é um direito de cada um. Examine tudo e retenha o bem. E a gente tem o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Ninguém escolheria o mal conscientemente, não é? Eu penso que não. A gente pode até escolher o mal, mas de uma forma inconsciente, pensando que aquilo pudesse ser o bem. Mas tem uma coisa, não se deve esquecer de que nós receberemos a resposta, ou arcaremos com a responsabilidade de termos escolhido aquilo que escolhemos. Se você escolheu uma coisa, você tem que ter a certeza de que você vai responder por aquilo que você escolheu. Você vai arcar com a consequência daquilo. E eu posso dizer com experiência própria, e você não precisa acreditar se não quiser, né? Porque, abre aspas aqui, né? O profeta desta era diz assim: se você vai comer uma torta de maçã e por acaso você encontrar uma semente na torta,
você não precisa jogar a torta fora por causa da semente. Tira a sementinha e joga fora e continua comendo a torta, né? Aí ele diz assim, entre linhas, ele diz, muito embora foi aquela semente que trouxe aquela torta. Porque sem a semente não haveria maçã. E sem a maçã não se poderia ter feito a torta. Então, quer dizer, você examina e retém aquilo que você achar que é bom. Se você achar que não presta, você não retenha. Mas você terá que saber disso. Você tem que ter consciência que lá no fim do caminho, cada um de nós vai ter que prestar contas daquilo que escolhemos, da nossa escolha, porque a nossa escolha determinará o nosso destino. Se você quiser chamar o profeta de Deus de falso, faça-o. É um direito que você tem, um livre-arbítrio seu. Mas sabendo que depois, se você estiver errado e ele não for falso, você terá que responder por aquilo no final do caminho. Não é? Então, vamos aqui. Esse dia não é somente um dia de recordação, como todas estas flores, os chapeuzinhos, os coelhinhos e todas estas coisas que temos introduzido, e mesmo as celebrações tão santas e que está muito bem. Porém, tudo isso não é o assunto verdadeiro neste sentido. Como muitos dizem, devemos lavar os pés uma vez. Não na quinta-feira santa e na sexta-feira devemos tomar a Santa Ceia. Que quantidade de diferentes doutrinas se põe a discutir se deve ser neste dia ou naquele, ou se deve ser no dia do sábado ou no primeiro dia da semana. Todas estas coisas não são nada mais que tradições, porque é isso que nós acabamos de dizer agora há pouco, não é? Por exemplo, no dia de sexta-feira santa é preciso lavar os pés. Não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que no dia da Santa Ceia, o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos e disse, se eu que sou o vosso mestre e Senhor fiz desta maneira, vocês que são meus discípulos devem fazer da mesma maneira, porque o discípulo não é maior que o mestre. O discípulo não pode ensinar o mestre. É o mestre que tem que ensinar o discípulo. Então, se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. E por que as igrejas não fazem isso? Né? Quer dizer, a Igreja Católica parece que ensina que no dia da Sexta-feira Santa precisa lavar os pés, não é? Mas isso são só tradições. Isso que o profeta acabou de dizer aqui, né? Isso não são nada mais que tradições. De que benefício lhe seriam estas coisas? Por exemplo, se celebra, ou seja, por exemplo, se celebra a Quaresma ou não, se não tem a vida em si mesmo. É apenas uma celebração da qual não há contra, mas a verdade é que tem cumprido com suas tradições cabalmente e tem deixado de lado o tema principal. Infelizmente, nós vemos isso em quase todas as alas, principalmente falando-se na religião, não é? As pessoas vão à igreja, as pessoas cantam, as pessoas oram, as pessoas pregam a palavra, né? Mas
A Bíblia diz que muitos pregam a palavra não para salvar as almas, não para livrar as almas do abismo, do inferno, mas pregam por vaidade, né? Outros cantam por vaidade, né? Não para adorar o Senhor, mas para fazer uma ostentação. Deus não recebe essas coisas. Infelizmente, nada dessas tradições, dessas coisas, e você pode prestar atenção que as coisas vão proliferando cada vez mais. E eu estava me lembrando num dia desses, até pensei de gravar um vídeo com esse tema. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu pensei, interessante observar isso. Se nós amaldiçoássemos a Deus com os nossos lábios, não seria pior ainda? Não é? Se nós amaldiçoássemos a Deus, disséssemos que Deus não existe, que Deus não é verdadeiro, seria pior do que ainda honrá-lo com os lábios. Mas mesmo honrando com os lábios, também não serve de nenhum proveito, porque o coração da pessoa está longe de Deus. É uma religião formal, vazia, sem espírito vivificador, sem poder, sem veracidade, simplesmente crentes formais e vazios, que são levados por emoções, são levados pelas tradições e por regras e assim por diante, né? Então esquecem-se do tema principal. A Satanás não importa quão religioso você seja ou quão correto possa ser você em sua doutrina. Olha isto. Isto é muito sério. Para o diabo, o profeta chegou a dizer, o profeta Irmão Brana chegou a dizer que para exceder o diabo em sabedoria é só o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode exceder Satanás em sabedoria. Ninguém pense que é mais sábio que o diabo, não. Então, veja bem, ele deixa as pessoas serem religiosas. Ele deixa quem? Satanás. Deixa as pessoas irem na igreja. Deixa as pessoas cantarem. Deixa as pessoas lerem a Bíblia. Ele deixa fazer tudo isso, porque aqui no 23, parágrafo 23, eu estou lendo a mensagem ao nascer do sol, né? A Satanás não importa quão religioso você seja, ou quão correto possa ser você em sua doutrina. Se você passa por alto essa vida, então, de maneira alguma vai ressuscitar. Não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido ou a quantas pertencerá, nada importa se você tem nascido de novo. Quer dizer, se você não tem nascido de novo, né? Parágrafo 24. Portanto, se Deus levantou a Jesus dentre os mortos e levantou somente para uma comemoração, e esta manhã de ressurreição é só um dia de celebrarmos em todo ano ou de outro modo, somos nós beneficiários de sua ressurreição? Quer dizer, se nós ficarmos somente aquelas pessoas crentes, porque crente, houve assim, de uns tempos, né, que eu me lembre até, uma expressão de chamar as pessoas evangélicas de crente. O crente, né, na verdade. E muitas vezes eles pensavam que isso era até um termo pejorativo, era uma maneira de xingar a pessoa, de diminuir a pessoa quando chamava ela de crente. Um termo pejorativo, né? Não. Chamar uma pessoa de crente é um elogio.
Porque Abraão foi chamado de crente, né? Abraão foi chamado de crente, e ser crente é um elogio para um ser humano. Mas, na verdade, crente não é o que pertence a uma denominação, o crente verdadeiro. Por outro lado, crentes todos são, até o diabo, né? É claro que é crente, e por sinal, ele é o crente mais velho que existe no mundo. Você pensa que o diabo não crê em Deus? Ele crê em Deus sim. A Bíblia diz que ele crê em Deus e estremece. Ele só não obedece a Deus. Mas crer, ele crê e estremece. Ele tem medo. Ele sabe que Deus é tremendo. Ele sabe que Deus é verdadeiro. Ele sabe que não se deve brincar com Deus, porque ele manda. Ele crê e estremece, mas não obedece. Não é? Então, quer dizer, crente... Qualquer pessoa de qualquer ala religiosa, eu não vou citar nenhum nome de nenhuma ala, em qualquer ala religiosa ou a qualquer que ele frequente, ele é crente naquilo. Agora eu preciso ser crente no que é verdadeiro, no que é certo, no que é correto. É certo que é muito complicado, porque cada um pensa que aquilo que ele faz é certo. Porque ninguém de sã consciência continuaria errando, fazendo errado, tendo consciência daquilo. Porque ele sabe que o errado vai dar errado de todas as maneiras. Né? Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui, que a hora passa rapidamente, né? Mas então, se nós somos crentes só por causa das celebrações, para guardarmos dias e fazermos aqueles rituais, qual seria o benefício de sua ressurreição para nós? É isso que ele está perguntando aqui. O que significa isto para mim? E o que significa para você? Agora, nós cremos por fé que ele certamente ressuscitou dentre os mortos, mas que tem a ver isso comigo? Ele ressuscitou dentre os mortos, né? Mas o que isso tem a ver comigo? Qual é o benefício que isso traz para mim ou para você, né? O que isso tem a ver comigo? Isso sucedeu fazem lá ou já 2000 anos. Agora, para encontrar esse texto, estava muito cansado, meu braço doía muito por causa das injeções que a enfermeira me havia aplicado. Como vocês sabem, meu filho e eu estávamos nos alistando para viajar a ultramar dentro de poucos dias e exigem que tenhamos essas injeções, não é? Contra a cólera, febre amarela e outras enfermidades. Eu estava um pouco abatido. Essas injeções me fizeram um pouco enfermo. E é que César requer, né? Quer dizer assim, ele lembrou aquela escritura, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o César requeria que ele tomasse as injeções. Porque penso eu aqui, esse que está falando com você, eu penso que o profeta tinha fé suficiente para não tomar as injeções e ir viajar e estar imune de qualquer doença. O crente de verdade, o crente verdadeiro acredita sim, né? Ora, eu já disse isso em outras ocasiões, né? Que eu teria vergonha de ser um crente que não acreditasse dessa maneira. Mas a questão é que nós vivemos em comunidade e tem o César, né? Tem a lei, tem o governo, por isso que nós estamos com as nossas igrejas sem culto, por causa do César, que exigiu que as pessoas não se aglomerassem. Mas, se Jesus estivesse aqui, eu acredito que ele também obedeceria, né? Porque ele disse, foi ele que disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Então o profeta está dizendo aqui, o César requer, então ele tomou as injeções, né? O César requer que a gente tenha essas injeções antes de sair daqui a outras nações. Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enquanto estava ali assentado, pensava em o que diria a esta congregação que me estava esperando nesta manhã, pelo que estou muito agradecido, sendo que são que são homens e mulheres que dariam suas vidas pelo que a gente lhes diz. Como o devo fazer? Eu estava pensando outro dia, e até comentei em vídeo anterior, não é? Que o pastor, principalmente, não é? Aquele que é sustentado pela igreja, pelos dízimos, pelas ofertas dos irmãos que congregam, não é? Que ouvem a sua palavra, eles se asseguram como entre a vida e a morte naquilo que seu pastor diz. Isto é, quando são ovelhas, não é? Porque ovelhas têm pastor. Os bodes não têm pastor, né? Bode, cabrita não tem pastor, assim, no sentido figurativo. Mas as ovelhas são obedientes. As ovelhas têm seus pastores, né? As ovelhas de Cristo têm seus pastores, que são os ministros, que velam pelas almas, como quem hão de dar conta dela. E você sabe que nós fomos ensinados pelo irmão Branham que cada pastor, cada igreja é local. Nós não temos um pastor nacional. Nós não temos um pastor mundial, como se fosse um papa, alguma coisa assim, não é? Cada pastor é pastor do seu rebanho. O pastor dará conta do seu rebanho local. E as ovelhas que não obedecerem seus pastores locais também deverão dar contas. Quando errarem, elas prestarão contas daquilo. Isso é uma coisa que precisa ser observada, não é? Nós não somos uma denominação e não temos uma hierarquia de um sobre o outro. Não existe um pastor sobre o outro. Cada pastor é autônomo. O profeta disse que o pastor é a cabeça máxima da igreja. Ele responderá pelo que disser para o seu povo, e o seu povo responderá por não ter lhe obedecido. É assim, né? Mas então, deixe-me ver aqui, eu estou terminando já. Logo enquanto estava ali assentado, eu me lembrei disso porque ele disse que as pessoas dariam suas vidas pelo que a gente lhes diz. Como o devo fazer? Quer dizer, olha só a consciência do irmão Branham. As pessoas darão suas vidas pelo que você disse. Então você tem que ter absoluta certeza que é Deus falando aquilo através da sua boca. Eu estou falando isso para mim, que sou um pastor, que sou um ministro, não é? Então, é isso aqui. Então, só mais um parágrafo e nós paramos, não é? Logo então, estava ali assentado, quase adormecido, ouvi que batiam na porta da frente da casa. Não havia ninguém em casa, senão eu, do que estava ciente e me pus a escutar, porque não o havia ouvido muito bem. Depois de um momento, bateram na porta de entrada do escritório, onde eu estava, e alguém continuou batendo na porta, e eu fui e abri a porta. E qual não foi a minha surpresa quando vi que ali estava uma menina com seu cabelo amarelo e seus olhos azuis. Ao olhá-la, parecia uma florzinha de primavera, tempo da ressurreição, entre parênteses, não é?
Agora, veja que estava assentada ali, olhando-me. Ela me entregou um cartão, por certo. Quando chegou outra vez em casa, quando chegar outra vez em casa, encontrarei vários cartões desse tempo de ressurreição. Mas este era o único que eu havia recebido estando fora de casa. E ela me disse: irmão Branham, isto é da parte de meu pai e da minha mãe. Queria estar segura que aparecia deixa eu ler de novo, tá meio confuso aqui, né? Queria estar segura de que aparecia minha, assim, entre aspas, né? A menina queria estar segura que no cartãozinho aparecesse minha, e era de seu pai, sendo artrítico, doente, né? E estando em cadeira de rodas, havia mandado este cartão. Então, só mais o 27 agora. Quando tomei o cartão e agradeci a menina, enquanto ela deu a volta e se foi para a porta, eu abri o cartão e deste cartão tomei meu texto, pois no cartão estava escrito Marcos 16, 1 e 2, ao nascer do sol. Amém. Que esse nascer do sol tenha um significado muito especial, muito maravilhoso para cada um de nós, não é? Que o sol da justiça tenha nascido para cada um de nós. Oremos nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo pela bênção recebida, por podermos estar participando de mais este culto de adoração, de louvor, de oração e pregação da palavra, Senhor. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, dá vitória para cada um dos teus filhos, e nós pedimos tudo isto no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos vocês, e antes de terminar, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir para os irmãos que forem assistir, não esqueçam de curtir o vídeo no YouTube e também se inscrever no canal, pelo motivo seguinte: nós não monetizamos os nossos vídeos, não é para ganhar dinheiro do YouTube, não. É porque se você curtir e se inscrever, então os vídeos vão indo para frente e outras pessoas vão ouvir a mensagem. Então você estará contribuindo para que outras e outras tantas pessoas também ouçam a palavra de Deus. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Amém.